Quem nos acompanha há mais tempo irá concordar. Desde o início das atividades do Terror Nadina, eu tenho recebido os mais diversos relatos. Algo que eu tenho que agradecer sempre, o apoio, a presença, o incentivo dos Nadinas maravilhosos que estão sempre ao nosso lado. Mas esses relatos, cada um chega com sua característica. Uns tensos, outros mais intensos, uns românticos, outros violentos, uns aterrorizantes, outros doces, alguns muito claros, outros confusos, enfim. E é algo que para mim se torna um exercício gratificante, porque tento, talvez sem sucesso ou por falta de talento, não só relatar, mas me colocar no lugar de quem viveu a experiência, tentando transmitir o máximo possível o que ele sentiu. Agora, com certeza, eu nunca me deparei com um relato confuso, um relato estranho, um relato que dá a impressão de faltar elos de ligação. Tanto que numa das raras vezes eu entrei em contato via e-mail com quem me enviou e pedi mais detalhes para tentar me criar o personagem, me colocar no lugar do protagonista. A resposta que eu recebi me deixou mais intrigado ainda. Ele foi claro: eu não tenho nada mais a acrescentar, porque o que aconteceu comigo foi exatamente da forma que eu coloquei. Ainda disse: se você acha que não deve publicar, eu vou entender. Eu digo: não, longe disso, até faço questão, devido ao fato dele ser tão diferente. Mas eu ainda busco alguma forma melhor de tentar entender, porque respeitei e relatei da forma que recebi. Claro, como sempre faço, coloco algumas palavras minhas, algumas expressões particulares, mas sem cair na tentação de mudar a coluna vertebral do recebido. Então eu estou fazendo essa introdução para pedir a você que vai assistir, vai escutar o relato agora, se tirar alguma conclusão, se entender de uma forma diferente, coloque nos comentários aqui no YouTube, porque realmente esse relato me deixou confuso, em busca de respostas, em busca de saber exatamente o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Gente querida do Terror Nadina, podem nos tirar tudo, menos o direito de sonhar. Cada ser vivo tem um sonho guardado. Alguns convivem com ele uma eternidade sem tentar realizá-los. Outros transformam o sonho numa meta. Meta essa perseguida até as últimas consequências, podendo levá-los a situações totalmente inesperadas e revelações assustadoras. A famosa estrada para o norte que acaba levando a sua vida sentido sul. Senhor Romário, eu sou o Gabriel. Gabriel que teve uma vida nada fácil, mas até aí acredito que seja vala comum. Raramente encontramos uma única pessoa que não considere o seu existir numa história digna de best-seller. Eu sou o Gabriel, criado num bairro muito pobre, mas também não vou entrar nesse mérito, não estou aqui para me vitimizar. Eu sou o Gabriel. Então, como na música existe o Gabriel o Pensador, eu vou meio que plagiar e dizer: eu sou e sempre fui o Gabriel Sonhador. Indiferente à pobreza que norteava a minha vida, eu sempre tive a certeza de um futuro melhor, um futuro a conquistar por ser um direito meu, porque lá no fundo eu acreditava que eu era de uma linhagem diferente, que eu trazia um histórico na minha árvore genealógica. Claro, eu era razão de zombaria muitas vezes, mas no fundo eu me via em contradição. Me contentaria com um futuro mais simples, mas bem sucedido, com o mínimo de conforto, embora tivesse a certeza de um algo maior para mim reservado. Eu cresci. Bom, para o senhor ter uma ideia, a minha casa, a minha abençoada casinha, que eu sempre amei e considerei o meu cantinho até entender o que é vida real, era um barraquinho
na barranca de um morro, entre palafitas e gente amontoada uma em cima da outra, cercada de lixo, córrego de esgoto e tudo mais que não deveria fazer parte da vida do ser humano. Saneamento básico, isso para mim nunca existiu e também não fazia diferença até então. Aquela água podre, aquele cheiro que quando as pessoas chegavam assim meio que torciam o nariz, para mim, eu já estava acostumado, não sentia mais aquele cheiro, eu até gostava, sei lá. A minha mãe sempre batalhadora, lutando para sobreviver, catando latinha, catando tudo que sobrava no lixo dos outros, sempre me avisava: não beba dessa água e não coma nada encontrado em lata de lixo, sem antes a gente ver se tem um mínimo de qualidade. Era uma vida terrível. A gente morava num lixão. E a nossa fonte de renda é o que a minha mãe e o meu padrasto conseguiam catar naquele lixão. E olha, podia ser um barraquinho, mas não chovia dentro. No inverno era quentinho. E apesar do universo putrefato do lado de fora da porta, quando a gente entrava em casa era tudo limpinho. Panela era lata de azeite, garfo e faca, os poucos que tinham, eram os encontrados no lixo. Mas tudo muito ajeitadinho. O fogão, o nosso fogão também foi resto de lixo, mas foi polido, foi, sabe, pintadinho. Meu padrasto era muito caprichoso, nós tínhamos o nosso fogão. E justiça seja feita. Sempre tinha um feijão, um arroz para a gente comer, sempre tinha um pão para a gente comer. Pobres sim, mas limpos, sem passar fome, sem passar frio. Eu tinha meu quartinho, que dividia com meus 2 irmãos de coração, que eram filhos do meu padrasto, mas eu adorava os 2. Porque quando a minha mãe foi viver com o meu pai 2, como eu chamava, era muito pequenininho. Meus irmãos eram um pouco mais velhos, então eles sempre foram meus irmãos e meu pai 2 sempre foi o meu pai. Porque pai 1, eu não conhecia nem por fotos. Na verdade, eu acho que nem minha mãe sabia quem era. Agora, a gente entrava assim, tinha um cubículo que era, na entrada já era a cozinha, onde tinha uma banquetinha, tinha uma mesinha, tudo muito rústico, e uns armarinhos feitos de sobra de madeira. Ali ficavam as panelas, ali ficavam os utensílios, ali ficava o fogão. Ali a gente passava a maior parte do tempo quando estava em casa, justamente por causa do fogão, porque aquecia. Aí, daquela peça que, olha, eu vou dizer assim, eu acredito que devia ser o quê? Uns 2 por... exagerando, 2 por 3. Então a gente entrava, tinha aquela espécie de retângulo, com as coisinhas tudo arrumadinhas. Aí tinha 2 portinhas, que dava acesso a 2 quartinhos. O meu cantinho com os meus irmãos e o cantinho da manhinha e do pai 2. Banho. Bom, banho, eu vou mentir se disser que era todo dia, mas no mínimo 1 a cada 2, 3 dias, desde que a gente não chegasse muito sujo em casa. Mas porque na verdade lá onde eles catavam o lixo, alguém conseguiu improvisar, não sei se era um poço, era um cano que vinha da água, não sei, mas tinha um cano ali que corria uma água, e ali minha mãe e meu pai 2, quando saíam do trabalho, podiam se lavar, não chegavam sujos. E nós, as crianças, eu pelo menos que não trabalhava ainda no lixão, não ia muito lá. Então eu ficava sem tomar banho, até o dia que a minha mãe fazia um balde, e ali mesmo, na cozinha, tudo ali, ela passava uma esponja no meu corpo. Eu não fedia, não. E as minhas roupas eram velhinhas, mas eram limpinhas. Quer dizer, a gente não é que vivia, a gente tocava a vida. Ah, e o banheiro? Bom, minha mãe sempre dizia pra gente tentar fazer tudo o que quisesse que fazer na rua, lá para o lado do lixão. Mas se não desse,
Tinha um canto aqui embaixo, assim como eu disse, corria uma espécie de esgoto, um rio. Então tinha um canto na varanda que tinha um buraco. É varanda mesmo, porque no final da cozinha tinha uma continuação assim, que era uma areazinha, sabe, tipo um puxadinho, um lado aberto e o outro fechado, assim, com sarrafos, e ali tinha um buraco. Então quando a gente precisava, chegava ali, sentava, caía tudo, entrava pelo buraco e caía naquele rio e corria. Eu falando assim parece complicado, né? Difícil, mas para mim era normal. A água que a gente bebia, a água do banho, da comida, vinha daquele cano que também o pessoal tomava banho. Agora não pense o senhor assim que tinha assim muita fila pro banho não, que nem todo mundo era igual a gente. Tinha gente que devia feder muito, mas não dá para sentir o cheiro, porque o cheiro do lixão era maior. E claro, o pai 2 e minha mãe, em determinados finais de trabalho, chegavam felizes que cataram coisas que renderiam um dinheiro na venda. Outros dias não pegavam nada, mas fazia parte. Mas assim eu cresci. Assim eu cresci feliz à minha maneira. Até quando Deus, ou sei lá quem, resolveu nos tirar o pai 2. Ele era jovem, mas morreu. Vai saber exatamente a doença? O que mais tinha para escolher era a doença. Aí a minha mãe não tinha mais como ficar ali no lixão. Aí ela conseguiu vender o nosso barraquinho, que era cobiçado pela vizinhança. Pegou um dinheirinho, não sei nem dizer quanto. Veio para a cidade grande e nós fomos morar numa comunidade, numa favela. Ali também tinha suas regras, tinha seus donos, tinha aqueles que mandavam, aqueles que cobravam. E a minha mãe conseguiu um trabalho como doméstica. Até hoje eu não sei como ela conseguiu aquele trabalho, na casa de uns bacanas lá. E por incrível que pareça, ela ganhava mais do que na época do lixão, onde ela e o pai 2 trabalhavam. Eu ficava pensando, porra, por que eles ficaram tanto tempo lá? Até pensei, vai ver que o pai 2 não queria que eles viessem, que daí a minha mãe ia trabalhar, ele não, ela ia ganhar mais que ele. Sei lá, tudo é muito confuso na minha cabeça, eu conversava com meus irmãos. Dentro da tristeza de ter perdido o nosso paizão, nós tínhamos o alívio da vida ter melhorado um tiquinho. A única, coisa ruim é que lá no lixão podia ter tudo, menos violência, era todo mundo amigo, abraçados na mesma miséria. Já na comunidade, na favela, tinha muito banditismo, tinha muito tráfico de drogas. E meus irmãos acabaram sendo recrutados pelo tráfico. Aí entrou mais um dinheirinho. Até o dia que mataram o irmão Gerson. Nossa, é uma vida dura, é uma vida triste. Mas a minha mãe botou na cabeça que com os 2 menores, eu, Gabriel, e o meu irmão Felipe, não aconteceria. E ela nos obrigava a estudar, ela trabalhava muito. O tempo foi passando, eu fui crescendo, e sempre com aquele sonho de ser um torneiro mecânico numa grande empresa. Eu não pensava em faculdade, isso não era a minha realidade, mas eu seria um torneiro mecânico, eu desenharia peças, eu faria peças, eu ficava ali brincando com aquilo. E a brincadeira foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu fui crescendo com ela. E quando me vi por gente, era um torneiro mecânico. Puxa, como eu gostaria de poder dar à minha mãe tudo o que ela me ofereceu para que eu chegasse e realizasse meu sonho. Mas infelizmente eu não tive tempo. Ela também partiu jovem. E o Felipe acabou indo morar com uma irmã que o pai 2 tinha, uma tia dele. E eu fiquei sozinho. Sozinho, morando lá no barraco, no meio da violência, mas tocando a minha vida. Então eu ganhava um bom salário. Dava para viver. Dava para viver. Mas não era o que eu queria. Mas eu consegui comprar um carrinho. Eu comprei um carrinho. Nossa, aquilo para mim assim foi sensacional. Eu tinha o meu carrinho.
Nunca vou esquecer. 1983. Eu comprei um Fiat C147. E era novo. Era um carrinho com 2 anos e pouco. A caixa não era muito boa. Aquilo era um câmbio seco. Era um carro pesado, nada dramático. Mas era o meu carrinho. E eu continuava a minha vida. Sem pensar no amanhã. Porque eu aprendi a sonhar, a querer algo mais, a crescer na profissão. Mas eu não ia muito pro amanhã, eu vivia o hoje. Seu Romário, era muito difícil, mas eu estava ali. Foi quando, conversando com um colega de firma, era uma gente boa, ele veio se despedir de mim, porque disse que ia trabalhar numa grande empresa, e falou o nome da cidade. Era longe de onde a gente morava, dava uns 400 quilômetros. Era uma grande empresa numa cidadezinha pequena, que a empresa era tudo na cidade, mas que pagava um ótimo salário e dava casa, cama, comida, tudo para os funcionários. Eu disse, nossa. Eu disse, mas como é que eu faço para tentar? Sabe? Aí ele falou para mim, olha, na verdade, isso eu consegui através de uns parentes meus. Eu estou indo lá para fazer teste. Mas se você quiser, tá aqui o telefone. Aí ele me deu o telefone de contato. Olha, eu fiquei feliz. Aí fui na telefônica na época, porque ter telefone em casa nem pensar, celular não existia. E eu tentei contato com aquela empresa, mas eu tentei, mas nada. Eu dizia, que coisa estranha, meu Deus. Olha, eu já estava quase desistindo. Porque eu saía do meu trabalho, na hora do almoço, tentava falar com eles, e pensava, será que eles estão atendo porque é hora do almoço? Mas, uma empresa dessas, não ter uma telefonista, uma empresa gigantesca, uma coisa... Eu digo, quer saber? Eu acho que o Arthur me pregou uma peça, ou ele me deu um telefone e errou com um número, por engano. Eu digo, eu vou desistir. Peguei o papel e joguei assim, no lixo aí. Nisso, aparece uma mulher do meu lado. Romário, era uma mulher alta, meio pálida, cabelo comprido, um vestido longo, assim, uma coisa, sabe, que eu caído no corpo, assim. Ela me encarou, eu estava sozinho na telefônica, porque em telefônica era tudo, aquelas, como eu vou dizer, aquelas divisórias que tinha o telefone, então tu chegava ali, ligava. Eu estava sozinho, na hora do almoço e coisa. Ela chegou do meu lado e disse, você desiste fácil. Não é assim que alcançará seus objetivos. Eu olhei para aquela mulher, sabe, me deu uma coisa estranha, uma coisa esquisita. Aí eu conheço a senhora? Eu conheço você, Gabriel. Aí eu, mas de onde? Eu conheço você, eu conheci seus irmãos, sua mãe, o seu pai 2. Eu conheço você. Eu sei o que você quer. Nós queremos também que você chegue lá. Mas nós quem? Não perca tempo fazendo perguntas. Não desista. Senhora, olha, a senhora vai me desculpar, de repente a senhora me conhece, eu devia ser muito pequenininho, eu não lembro da senhora, honestamente, eu não lembro como é que é o seu nome mesmo. Nomes são apenas rótulos. Nossa, cada vez eu achava mais esquisito. Tá. Mas eu tento ligar, ninguém atende, já faz tempo. Ela disse, mas você tem um carro. Por que não vai até lá? Senhor Romário, eu achei aquilo estranho. Mas, poxa, era uma ideia. Então eu baixei no lixo, assim, para pegar o papel onde tinha o telefone e o endereço. Aí quando eu fui falar com ela, ela não estava mais ali. Me deu um arrepio, uma coisa, eu digo, meu Deus do céu, que mulher esquisita, mas ela tem razão.
E é aquela coisa. O que eu teria a perder? Eu tinha uma folga para tirar. Eu tinha o meu carro, relativamente novo, que suportaria a viagem. Eu tinha um dinheiro para botar combustível. Poxa, eu levaria travesseiro, cobertor, na pior das hipóteses até uma barraca. Aí, no meio da viagem, se demorasse muito, o que fosse, eu acamparia, eu dormia ali. Aí também digo, vou levar meu fogãozinho, tipo aquelas espiriteiras. Vou levar uns enlatados. Poxa, eu tenho uma semana, numa semana eu vou, volto, de repente até um lugar novo que eu vou conhecer. Por que não? Por que não? Por que não? Porque sim. Tomei a decisão. Eu vou viajar, correr atrás do meu futuro. E novamente aqui, para a pausa de sempre, pausa para um pedido. Se você é um Nadna, se chegou até aqui, se está há mais tempo com a gente, se conhece o canal, se identifica com o nosso conteúdo, se concorda com a forma da gente pensar, que sobrenatural não se resume apenas ao terror, ao assustador, mas na verdade são universos paralelos que tem de tudo um pouco, inclusive muito conhecimento, e faz parte da nossa evolução desvendá-lo, desde que com inteligência, conhecimento de causa, com respeito, sem desafiar, apenas seguir o curso da nossa vida. Ou então, se você é aquele que recém chegou, não sabe o que é o Nadna, não sabe por que está aqui, mas de alguma forma está gostando, e por acaso não está inscrito, inscreva-se no canal. Até então a gente pedia sempre inscrever, deixar o like, comentar. 3 cliques para vocês, mas para nós fundamental, porque era a forma de registrar ao YouTube a presença aqui. Agora surgiu o Hypar, que eu ainda não sei o que significa, mas dizem que é muito bom. Então, se aparecer para você o ícone Hypar, então ajude-nos. Vai lá, vamos nos unir para fazer o canal crescer. Chegar finalmente aos 1000 inscritos, já que já alcançamos as mais de 4.000 horas de visualizações ano, para passarmos a ser monetizados. E por falar em monetização, por falar em dinheiro, se você achar que a gente merece, envie-nos um Pix. QR Code na tela, ao lado está a chave, escolha como quiser mandar, mas mande um Pix para nós. Qualquer quantia será bem-vinda. E se você faz parte do grupo de pessoas que envia suas experiências para nós via e-mail também na tela, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo, que são suas histórias o combustível para mover a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Sr. Romário, estudei bem a estrada, com mapas, com distâncias, porque na época não tinha essas facilidades de hoje, GPS, GP não sei o que, não. Sabe, não tinha celular, não tinha nada. Era tudo no mapa, no papel. Então, a primeira parte da viagem seria numa rodovia estadual, pista dupla, maravilhosa. Depois eu já sairia, pegaria umas rodovias meio que, digamos, secundárias. E seria uma viagem longa, realmente longa. Porque o meu C-147, eu conseguiria fazer com ele assim, uma média de 60 por hora. 60 por hora? Para rodar os 830 quilômetros, quando eu vi a distância, eu digo, nossa! Até pensei, vai ver que é por isso que não responde às minhas ligações. O sinal cansa antes de chegar. Para 830 quilômetros, para mim era muita coisa. Eu levaria uns 2 dias. Mas me equipei, sentei no poçante e lá vou eu. Para complicar, tinha uma parte de serra, peguei chuva, pouquíssimas paradas, ainda bem que eu, me preparei. Aí depois que saí ainda da pista estadual, entrei na secundária, ficou pior ainda, era árvore, campo, um asfalto, uma coisinha estreita, de vez em quando passava aqueles caminhões para mim, aquelas carretas, aquelas coisas loucas. Aí eu tô ali, Aí chega uma hora, porque o Fiat, é complicado. Eu nunca fui pequenininho, então dava dor nas costas, nas pernas.
Aí vi uma clareira boa do lado da pista, parei ali. Tinha um riacho bonito. Aproveitei para pegar água, para colocar no radiador do meu poçante. Olhei os pneus, tudo bem. Eu entendia bem de mecânica, afinal eu era um torneio mecânico, sempre gostei de mecânica. O carrinho estava em cima. Aí montei a minha barraquinha do lado, montei um fogo, fiz a minha comidinha e desmaiei. No outro dia de manhã já fui pro rio, tomei o meu banho, que é o que a minha mãe dizia. Pobre sim, sujo não. Fiquei bem limpinho, tomei meu café da manhã e... Toque, 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 toque. Senhor Romário, 830 quilômetros, para mim era chão. Aquelas estradas, com o carro que eu tinha. Mas eu não pensei que fosse tão longe. Chegou um determinado momento que eu tô ali, tava um dia bonito, sabe, aquele dia. De repente caiu uma neblina, eu fiquei até com medo de, sabe, continuar, eu não enxergava um palmo na minha frente, era uma coisa esquisita. Mas também eu tinha medo de parar, ali não tinha acostamento, não tinha nada, vai que vem um caminhão daqueles e leva meu único patrimônio. Olha, foi uma meia hora numa neblina, que eu enxergava muito pouco. Tentei até aquela coisa de botar um batom em cruz no farol, que a gente dizia que dava para enxergar melhor, mas olha, eu só consegui enxergar ali, ó. Sabe, sei lá, meio metro no chão. Fora, nada, era neblina, neblina, neblina. E a temperatura caiu, tava um frio. Aí, de repente, quando eu passei, eu olhei do lado, assim, tava muito, sabe, coisa ruim de ver. Mas eu vi uma espécie de porteira. Então a tal da porteira, ela deu um espaço maior da cerca até a rodovia. Então era um acostamento. Não chegava a ser um acostamento, era uma entrada, né? Claro que eu não ia passar a porteira, não vou entrar num lugar desses. Mas eu encostei ali. Aí reclinei meu banco, não vou nem montar a barraca. Fiz uma refeição improvisada, virei pro canto e dormi. Eu estava com medo daquela neblina. Quando eu acordei com um sol na cara, um calor de lascar. Todo doído, imagina encolhido naquele carro, mas graças a Deus eu tinha o meu carro. Mas o dia estava bonito. O dia estava bonito. Eu estava parado, mas eu levei meio que um susto. Eu não vi a porteira. Eu não vi aquela entrada. Eu digo, meu Deus, que loucura. Eu parei naquele acostamento estreito. Eu devia estar tão cansado que me confundi. Mas, graças a Deus não tinha acontecido nada. Também não passava ninguém por aquela rodovia. E aí eu digo, eu vou fazer um café. Fui, lavei bem a cara, escovei meus dentes, sabe? Peguei um pouco de água de beber e um pouco de um garrafão que eu peguei daquele rio para passar embaixo do sovaco. Pobre sim, mas limpinho. Aí quando eu tô tomando meu café, eu vejo vir, sabe? 2 cavaleiros assim. Aí eles estavam na pista, eu digo, vou conversar com eles. Aí cheguei, bom dia. Eles passaram me olhando. Aí me olhando assim, mas não me deram a mínima. Olha, nem o cavalo olhou para mim. Eu, credo. Eu os achei estranhos e eles também me acharam estranhos. Mas eu digo, mas por quê? Mas sentei no poçante e lá vou eu de novo, batendo alavanca. E toque, 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 seu Romário. Quanto mais eu andava, mais longe parecia. E não tinha assim uma viva alma, uma parada, nada. Sabe, eu olhava no campo, assim, quando dava campo aberto, aquilo, sabe? Ou então era mata. Mas eu percebia que não era uma mata de eucalipto, uma máquina de pinos, uma mata de acácia, sei lá, mata plantada. Não, era mata fechada. E a estrada cada vez mais estranha. Agora, estranho mesmo foi que depois eu já estava vencendo a semana viajando. Olhei no velocímetro, prestei atenção no velocímetro do meu carro. Eu já tinha rodado 1.300 quilômetros e nada.
Aí eu lembro que eu parei, pensei, poxa, nessas alturas até voltar, meu trabalho já era. Porque a minha folga estava vencendo, eu acho que eu vou levar uma semana para voltar. Aí eu disse, mas não tem mais, a minha comida está acabando, eu sei lá o que tem pela frente, eu vou voltar. Seu Romário, quando eu estou fazendo o retorno na pista, me aparece aquela mulher. Eu levei um cagaço, eu digo, a senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Você desiste fácil, meu filho. Eu falei, mas quem é a senhora? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Isso aqui é alguma loucura. Não desista. Você está sendo aguardado. Eu digo, não, a mulher está ali na frente do meu carro, já, sabe, que ali não tinha nada automático, era tudo na maçaneta, eu nervoso e coisa, abri a porta quando saí para conversar com ela. Cadê de Itacuja? Bom, se eu já estava com desconfiança, que o que estava acontecendo não era normal, depois daquela, eu digo, e agora? Mas se essa mulher existe ou será que ela não existe? Será que eu estou vendo coisa? Será que eu estou louco? Será que eu dormi? Será que eu estou lá na minha casa? Ou será que eu estou na telefônica ainda? O que está acontecendo? Eu me beliscava. Eu digo, não, eu estou aqui, mas o que está acontecendo? Meu Deus do céu! Eu disse, não, mas eu não vou continuar, não sou retardado. Aí entrei no carro, dei uma acelerada, tive que parar. Na minha frente estava o colega de trabalho que me deu o endereço. E ele disse, não me decepcione, eu não acredito que tenha escolhido a pessoa errada. Olha, senhor Romário, quem está escutando agora, até mesmo o senhor, pode estar pensando que é tudo mentira, que isso não existe, que é coisa da minha cabeça, que eu sou meio maluco, subnutrido devido à infância que tive. Sabe, se o senhor não está acreditando, eu também não acredito até hoje. Mas eu falei, o que está acontecendo? Eu perguntei. Ele virou as costas, atravessou a rua, atravessou o asfalto, saiu andando, se embrenhando na mata. Eu chamando ele nada. Olha, eu falei, isso não está acontecendo comigo. Mas o mais engraçado é que quando eu virei para entrar no carro, eu vi lá no fundo, indo em diante, não voltando, uma fumaça. Era uma chaminé. Eu digo, não, então pelo menos eu vou até lá. Aí entrei no carro, era uma parada, sabe essas paradas de beira de estrada? Aí entrei, era uma casinha, sabe, que tinha um local ali, que era uma lanchonete, um restaurante pequeno, tinha um banheirinho, tudo muito simples. Tinha uma bomba de gasolina, o que para mim caiu do céu, que embora eu tivesse levado a minha gasolina, que eu tivesse abastecido, eu já estava ficando na seca. Foi daí que eu pensei, eu digo, puta merda, eu ia voltar e eu não tinha mais gasolina, eu ia chegar como? O que eu estou fazendo? Eu não estou pensando, o que está acontecendo comigo? Aí eu entrei, um senhor me atendeu, perguntou o que eu queria, eu digo, eu quero comer alguma coisa e gostaria de abastecer. Ele, pois não. O senhor tem alguma preferência? Eu digo, o que você serve? Aqui é prato feito. Arroz, feijão, ovo, bife, salada. Ou se o senhor quiser um lanche, a gente faz aí um misto quente. Não, tá bom, me dá um prato feito. Aí ele trouxe aquela comida, que comida boa. Meu Deus do céu, que comida boa. Aí comi que me lambuzei. Aí na hora que eu fui pagar, cortesia, meu filho. A gasolina também, você fez por merecer. Afinal, chegou até aqui, são poucos que conseguem. Eu disse para ele, mas aqui aonde? Ele disse o nome da cidade. Nome da cidade, que era a cidade que eu estava indo. Eu disse, mas estava tudo muito diferente, tudo bem que a cidade não era assim, nenhuma metrópole, mas pelo que eu tinha visto, tinha ali seus 90 mil habitantes, mas não tinha nada, eu estava no meio do nada. Ele disse, mas eu estou muito longe do centro. Não, 10 quilômetros está a vila. Eu disse, mas vila? Que vila? Eu vim aqui, atrás de uma cidade, assim. E outra, eu vim para trabalhar. Aí eu falei o nome da empresa, eu sou torneiro mecânico, e coisa, eu vim atrás de emprego. Onde fica a empresa?
Ele disse: quem sabe futuramente nós tenhamos uma empresa desse porte. Aí eu perguntei para ele: mas que futuramente? Pelo que eu sei, essa empresa, ela está aqui na região desde 1977. Ele riu. Moço, nós estamos em 1954. Senhor Romário, a minha cabeça deu uma virada. Foi aí que eu comecei a prestar atenção em detalhes, que até então eu tinha notado diferenças, mas poxa, por uma parada de beira de estrada, talvez tivesse parado no tempo, mas as bombas de gasolina eram um modelo bem antigo. Tinha aqueles locais assim para amarrar cavalo. Meu Deus do céu. Eu saí da década de 1980 para 1954. Ano que nem nascido eu era. Aí eu perguntei: o que está acontecendo? Aí ele disse: siga seu caminho, seu tanque está cheio. As respostas não vêm através das perguntas. Viaje até elas. Eu me preocupei. Não com a minha segurança, mas com a minha sanidade. Entrei no carro e segui. Andei poucos quilômetros. Estava numa vila. Uma vila mesmo. Estava na vila de como era antes da empresa ter chegado. Mas ter chegado 23 anos depois. Era vila. Carros da década de 1950, roupas, pessoas vestindo como 1950, as vitrines de lojas como 1950. Enfim, eu estava nos anos 50. Eu não sabia o que fazer. Eu estava totalmente perdido. Aí eu parei, fiquei olhando. Nisso, chega aquela senhora. Eu olhei para ela: poxa, senhora de novo. A senhora existe? Eu não tinha medo, A senhora existe? Ela: claro que eu existo. Meu neto querido. Senhor Romário, desmoronou. Como neto, eu conheci a mãe da minha mãe. Eu conheci a mãe do pai 2. Como neto. Ela chegou, pegou na minha mão assim. Quando ela pegou na minha mão, aquele toque, mas foi tão suave, sabe? Ela disse: você é igualzinho ao seu pai. Além de ser parecido, você tem a coragem dele. Não admira que ele quisesse tanto conhecê-lo. Senhor Romário, eu perguntei: meu pai está vivo? Ela olhou para mim e disse: tão vivo quanto nós. Aí apontou. Sabe, apontou para frente assim. Vá até o final dessa rua, entre a esquerda. Pode deixar seu carro aqui. Ele será bem cuidado. Aí eu fui. Entrei numa ruazinha. Tinha uma árvore gigantesca, uma banqueta assim. E aquele homem. Quando ele se aproximou de mim, Sr. Romário, parecia que eu estava me olhando mais velho. Me deu uma emoção, me deu uma coisa estranha. Mas não era uma coisa assim de pai para filho, porque meu pai era o pai 2. Mas ele chegou perto de mim. Oh, meu filho, que bom que você está aqui. Que bom que eu consegui depois de tantos anos tentando. Eu tinha que encontrar você, e que bom que você é um homem igual ao que eu fui, que acredita nos seus sonhos, que tenta transformá-los em realidade. Que bom, meu filho. Que bom eu poder olhar nos seus olhos e dizer que eu nunca abandonei você.
que eu nunca abandonei a sua mãe. Mas igual você, eu saí em busca de um futuro e acabei aqui sem poder voltar. Eu estou preso. Só que agora eu vou poder seguir o meu caminho. Nisso vem aquela senhora de novo. Obrigado, mãe. Obrigado por nunca ter me abandonado, por ter sempre acreditado em mim. Acho que agora nós dois podemos descansar. Aí eu olhei ali e digo, mas, cara, eu não estou entendendo nada. Se você é meu pai, se ela é minha avó, que lugar é esse aqui? Ele simplesmente disse, é o lugar que você gostaria de estar. É o lugar que eu não queria estar. Mas infelizmente estou preso aqui. Vá embora, meu filho. Siga a sua vida. Mas acredite no seu pai. Jamais desista dos seus sonhos, como eu desisti. Foi daí que eu não entendi. Eu digo, como o senhor desistiu? Não tem lógica, o senhor está preso aqui. Pois é, eu deveria ter seguido pela estrada. Mas num determinado momento eu desisti, dei meia volta, acabei aqui. E daqui não posso sair, mas você pode. Você pode ir. E vá. Vá em busca do seu futuro. Vá em busca do que você acredita. Aí eu disse, meu futuro é... Até meu emprego eu perdi. Ele, mas por quê? Porque eu tinha só uma semana para essa aventura doida. E já estou na estrada mais que isso. Eu, filho, você ainda tem muitos dias pela frente. Olha, seu Romário, eu olhei aquilo. Eu não entendi nada. Eu queria acordar. Aquilo para mim parecia um sonho, mas era um pesadelo. Eu vi aquele homem que se dizia meu pai, que de repente poderia ter sido até o homem, meu pai biológico. Claro, eu não conseguia amar, mas pelo menos não era aquele sujeito que me abandonou. Ele era um homem bom e se perdeu. Foi bom, sabe, ter aquela imagem assim de que meu pai 2 era meu pai, mas o meu pai biológico era um cara bom. Eu não era filho de um tranqueira qualquer. Sabe, isso me deu força. Me deu força para continuar. Aí eu entrei no carro, eu digo, porra, não tenho trabalho, não tenho empresa, não tenho nada. Grande coisa que eu fiz, mas vou voltar. Aí comecei a viagem de volta. Seu Romário, foi eu sair daquela vilazinha, aquela neblina entrou de novo. Eu digo, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. Mas rapidinho ela se dissipou. E quando eu vi, eu estava no trevo da estadual, da rodovia principal. A pouco mais de 400 quilômetros da minha cidade. Eu estava atônito. Eu não entendia absolutamente nada. Não entendia absolutamente nada. Voltei para minha casa. Voltei para o meu barraco. Nossa, como foi bom estar de volta. E o mais impressionante, seu Romário, que eu havia saído no domingo para voltar no outro domingo. Eu imaginava que da minha saída até aquele momento já tinha se passado assim uns 10, 12 dias. E na verdade, era quarta-feira. Eu digo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu deitei e dormi. No outro dia, pela manhã, pasme, acordei
com gente aplaudindo assim na minha porta, não tinha campainha, não tinha nada. Eu fui ver. Era um cara bem vestido e coisa. Eu digo, mas como é que ele conseguiu subir até aqui? Será que ele teve autorização do tráfico? Eu digo, pois não. Ele perguntou, o senhor Gabriel? Eu digo, sou. Senhor Gabriel, nós temos uma encomenda para o senhor. Eu digo, encomenda? É. Senhor, por favor, o senhor tem que se dirigir a essa empresa e tirar do balcão. Nós normalmente enviamos o comunicado pelo correio, mas como esse lugar aqui é meio complicado, foi até difícil a gente conseguir entrar, a gente prefere que o senhor vá até lá. Eu peguei, realmente era uma empresa de entregas de encomendas, coisa. Tá bom. Levantei, tomei meu café, tomei meu banho, limpinho sempre. E fui até a tal empresa. Senhor Mário, eles me deram uma caixa. Quando eu abri aquela caixa, ali tinha uma peça. Era uma peça estranha. Era algo antigo. Aí eu pensei, eu digo, mas o que é isso? Eu digo, o que eu vou fazer com isso? Mas quem me mandou isso? Mas tinha toda uma documentação do lado da peça. Era algo totalmente fora do... Eu, como não entendia nada, eu fui no advogado da empresa que eu trabalhava, que é um cara de confiança, meu amigo. Ele olhou aquilo e disse, olha, eu não entendo, mas eu vou te mandar aqui no antiquário, meu amigo e coisa, pai, vamos ver o que ele tem a dizer, mas pelo jeito não é nenhuma bijuteria. Aí eu fui. Esse homem, quando viu aquela peça, quando analisou, ele pegou toda a documentação, aí pediu inclusive meus documentos, se eu me importava. Eu disse, não. Ele simplesmente olhou com aquelas lupas, aquelas coisas, confere. De onde veio isso? Eu digo, eu não tenho nem noção. O senhor não é, mas não... É uma peça que vem de família, vem... Eu digo, eu não tenho nem noção. Recebi hoje. Senhor Romário, aquela peça era uma raridade histórica que foi trazida para o Brasil pelo avô do meu pai. E pelo que eu entendi, o meu pai, quando recebeu aquela peça, ficou sem saber o que fazer com ela, ficou tão impressionado, tão feliz, que foi tentar vendê-la. E disseram que a única pessoa que poderia comprar morava num determinado lugar, ele foi para lá todo feliz e não voltou mais. Senhor Romário, aquilo tudo era um pesadelo. Aquilo tudo era muito confuso, eu já não sabia mais nada, não sabia mais o que fazer. Apenas segui o conselho daquele homem, que eu não procurasse vender aquela peça, que eu doasse para um museu, que o museu iria me recompensar. Porque aquilo que eu estava mostrando, que me pertencia, documentado, não tinha nada de roubo, não tinha nada, que veio da minha família, era grande demais para pertencer a um homem só. Eu, um homem normal, teria problemas de conviver com aquele objeto devido aos poderes que, segundo a lenda, o cercavam. E o mais confuso do que estava, acabei ficando quando saí de lá. Esse historiador, esse homem de confiança do advogado de empresa, mostrou ser assim uma pessoa incrível. E realmente, o tal objeto foi parar num local onde ele seria preservado, também onde saberiam lidar com os seus poderes
num local que ele pararia com a sua peregrinação de geração em geração, e ao mesmo tempo, eles me deram um bom valor suficiente para que eu pudesse sair de onde eu morava, comprar um bom apartamento, comprar um carro melhor, investir em mim, fazer um curso superior, me tornar um engenheiro mecânico. Casei, mulher maravilhosa, constituí família. Hoje já estou com uma certa idade, já tenho meus netos, mas vivo muito bem. E engraçado, quem mudou a minha vida, quem sempre me amou, nunca esqueceu de mim. Era uma figura que eu tinha vaga lembrança e não consegui amar como pai. Curiosidade é da natureza humana, e é lógico que eu não fugi à regra. Acho difícil imaginar alguém que passasse por uma experiência semelhante à minha que não quisesse respostas, e eu as procurei. Até o momento que cheguei à presença de senhores, idosos, homens elegantes, finos, em salas repletas de livros, homens que exalavam conhecimento, demonstravam pertencer a uma elite, mas não só financeira, também cultural. Homens que sabiam do que estavam falando porque estudaram a respeito. E deles eu ouvi o resumo da minha situação, que foi passado da forma mais leiga possível para que eu pudesse compreender. O meu nome até então era Gabriel Andrade. Sobrenome Andrade eu herdei do meu pai 2, o homem que me assumiu e me criou, sobrenome que eu carregava com orgulho. Só que existia a minha outra família, a família do meu pai biológico, e o sobrenome dele não era tão conhecido ou tão popular quanto Andrade, mas eu tinha que optar, ou seguir na minha vida, na minha rotina, agora com um poder aquisitivo bem maior, mas sendo um Andrade, ou me afundar em pesquisas do outro lado. Aí com certeza eu encontraria respostas. Muitas seriam para o bem, outras só para me confundir, ou quem sabe até enlouquecer. Pensei muito a respeito, até que concluí. Nasci Andrade, Andrade vou viver, Andrade irei morrer. E simplesmente virei a página, sem nunca procurar as respostas dos porquês que passaram a fazer parte da minha rotina diária.